O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito importante notar uma coisa através desse evangelho, que às vezes tem pessoas que, quando ouvem, elas começam a dizer assim: eu nunca mais vou sentar nos primeiros lugares, eu vou sempre sentar no último lugar. Talvez até com essa intenção de sentar no último lugar para que o outro possa chamá-lo e ele se sentir assim, o cara, a pessoa. Aí senta lá na frente e se sente muito bem, né? Porque sentou lá no fundo e agora o dono da casa, alguém chegou, chamou ela para sentar lá na frente. Na vida cotidiana essas coisas acontecem. Talvez você já tenha vivido isso. Você ter sentado no último lugar e o dono da casa chegou e te chamou. Mas a intenção do que Jesus está nos ensinando não é questão de estar no primeiro lugar ou estar no último lugar. O que está em jogo é o coração orgulhoso, é o coração soberbo, é aquele que se acha o tal, se acha o superior. Porque os santos padres, eles mesmos diziam que quando essas pessoas corriam para sentar nos primeiros lugares, era porque elas queriam ser superiores mesmo, superioras. Elas queriam mostrar que elas eram as melhores. Só que Jesus, ele está dizendo que aquele que se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. Certo? É importante essas últimas palavras que Jesus está nos dizendo. Ele está observando também. Assim como os fariseus estavam observando Jesus, Jesus ele olha e viu essa questão, as pessoas correndo para sentar no primeiro lugar. Jesus aproveita para contar esta parábola. Mas vou explicar melhor para que você possa entender, para que isso seja as intenções que você deve colocar no seu coração nessa caminhada espiritual.
Primeira coisa, superior só Deus. Deus é o superior. Ele é o criador de todas as coisas. Ninguém pode estar acima de Deus. Ninguém. Acima de Deus não tem mais ninguém. Porque se tivesse, então esse que está acima de Deus seria Deus. Então, acima de Deus não tem mais ninguém. É através dele que tudo foi criado. Tudo que está ao nosso redor foi criado por Deus. Foi Deus quem criou. Antes de Deus não existia. Só quem existia antes de todas as coisas era Deus. E é Deus. Então ninguém pode chegar a esse desejo de querer ser superior a Deus. Foi isso que a serpente ela fez com Eva. Na hora que a serpente convidou Eva a comer daquele fruto, ela conseguiu fazer com que Eva desobedecesse a Deus e comesse aquele fruto justamente no momento em que ela disse: Ah, sabe por que é que Deus não quer que você coma desse fruto? É porque você vai ser igual a Ele. Tá vendo? Você vai ser igual a Ele. Ou até mesmo superior a Ele. Então, ali diz no livro do Gênesis, no capítulo 3, que Eva olhou, sentiu-se tentada e no momento que ela comeu, aí ela sentiu o desejo de comer o fruto e comeu. E, né, dentro dela foi atiçado esse desejo de superioridade. A partir desse momento, meus irmãos, o pecado entrou no mundo e esse desejo de querer ser superior, de querer estar acima de qualquer outra pessoa, esse desejo entrou no nosso coração. A serpente inoculou dentro de nós. O antídoto para isso é a humildade. É a humildade. É reconhecer aquilo que nós somos. Nós somos pó. Deus é Deus, nós somos pó. Nós viemos do pó. Então, o reconhecimento daquilo que nós somos é o antídoto contra esse desejo de superioridade, de querer ser superior aos outros. E aí, quando a pessoa ela se sente superior ao outro, aí ela começa a pisotear quem está abaixo dela. Ainda mais que tem cargos, quem tem cargos de autoridade. Se não tiver no coração essa humildade, então, assim como o demônio, ele veio e fez com que Eva queresse ser maior ou igual a Deus, um outro anjo, porque sabemos que o demônio é um anjo decaído, então ele se tornou demônio. Um outro anjo, ele apareceu para aquela mulher, a Virgem Maria, e ele disse para ela que ela seria a mãe do Salvador. Era para, naquele momento, Nossa Senhora se achar superior a todo mundo. E não foi assim que ela agiu. Ela disse o sim, falando o seguinte: eis aqui a escrava. Ela não se colocou como superiora. Ela disse: eis aqui a escrava do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois, no Magnífica, ela diz que Deus reconheceu a humildade de sua serva. Ela diz: todas as gerações me chamarão, me proclamarão bem-aventurada. Mas não no sentido de orgulho, mas de reconhecimento da grande missão que Nossa Senhora tinha, de ser a mãe do Salvador, de ter sido escolhida por Deus para isso. Mas Nossa Senhora, ela sempre se colocou numa atitude de humildade. Como diz aqui no Evangelho, de humilhação. Essa humildade aqui é isso. Então ela é elevada por Deus, porque ela não se deixou levar por esse desejo, por este veneno que a serpente colocou dentro de nós. Ninguém quer ser o último. Quem quer ser o último? Você quer ser o último? Será que eu quero ser o último? Humanamente, meus irmãos, eu não quero ser o último, eu quero ser o primeiro. E aí eu tenho que lutar. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, não permita que o meu coração se orgulhe, não permita, Senhor, não permita, Senhor, que eu me ache melhor do que os outros. Não permita, Senhor, que diante da missão que o Senhor me dá, eu use disso para me achar melhor do que o outro. Você está entendendo? Porque quem se humilha será elevado. Mas não é simplesmente reconhecer para ser elevado, porque também aí entra uma intenção má, né? Aí eu vou dar uma de humilde para que Deus me eleve. Não. A humildade é o reconhecimento daquilo que nós somos, sem colocar nada a mais nem nada a menos. Mas também não se utilizar disso para humilhar as pessoas. Aí vem a inveja, vem os ciúmes. Tudo isso está no mesmo prato, viu? Está no mesmo cardápio. Está tudo ali junto. Como você tem agido diante dos outros? E aí nós vamos percebendo no nosso dia a dia as nações, os povos, querendo um ser maior e melhor do que o outro. E aí que surgem as guerras, muitas vezes, por causa do orgulho, esse desejo de elevação. Essa nação quer ser melhor do que aquela nação. Aquele povo quer ser melhor do que aquele outro povo. E aí os homens vão colocando parâmetro de superioridade, a superioridade entre um negro e um branco, entre um amarelo e um vermelho. E assim vai, você entendeu? Esse desejo, aí aquele de lá é melhor do que o outro. Quem nasceu no Nordeste é inferior a quem nasceu no Sudeste. E todo mundo, um querendo ser superior do que o outro e querendo mostrar. E aí começam as brigas, começam as discussões e tudo mais. Diante de Deus, todos nós somos filhos adotivos e todos nós somos iguais diante de Deus. Não adianta um querer ser superior ao outro. Você compreende o que Jesus está contando através dessa parábola? Relê o início. Diz assim: Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Ainda os fariseus estavam observando Jesus.
E Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Aí ele conta a parábola. Meus irmãos, peçamos a Deus a graça da humildade. Satanás foi expulso do céu porque ele quis ser maior do que Deus. Porque ele quis mandar em Deus. Ele quis ser o superior diante de Deus. Os corações soberbos e orgulhosos jamais entrará no céu. No céu não cabe almas que se acham superiores, e ainda mais superiores a Deus. Um trabalho constante na nossa vida espiritual. Precisamos estar sempre batendo no peito e reconhecendo diante de Deus quem nós somos e pedindo perdão. Lembram da parábola do fariseu e do publicano que nós vimos esses dias? O fariseu que chegou lá no templo e começou a dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou como aquele. Está vendo a comparação? Eu pago o dízimo, eu faço as minhas orações, eu não sou como aquele pecador. Olha só a distinção se mostrando superior. E o publicano simplesmente batia no peito e dizia: Senhor, tem de piedade de mim que sou pecador. Ele reconhecendo aquilo que ele era. Diante de Deus nós somos assim. Não dá para sermos melhores. A autoridade, ela é um serviço. E Jesus deixou isso bem claro. Ter autoridade, qualquer tipo de autoridade, é serviço. Deus dá autoridade para aquela pessoa, para ela servir, não para ela humilhar, não para ela se colocar acima do outro e todos agora devem estar a serviço dela. Não. E aí quem se humilha será exaltado por Deus um dia quando estiver diante do Senhor. Quem se humilha, quem se exalta, será humilhado. Sejamos como Nossa Senhora. A maior entre todas as mulheres, mas se considerava a menor. A mãe de Deus não levava em conta que ela era a mãe de Deus, mas ela se sentia pequena diante de Deus e diante até dos outros, porque ela sabia quem ela era. Sim, era Nossa Senhora. E aí ela foi elevada. Foi elevada até Jesus. Nós vemos lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que ele se humilhou, ele não levou em conta que ele era Deus, ali diz São Paulo, e ele se humilhou, e depois Deus o elevou. Ele entrou num processo de humilhação, de obediência, porque a maior humilhação de Jesus foi ter assumido a carne humana, de ser homem como nós, porque ele é Deus, ele é Espírito. Isso é humilhante. Mas Jesus não levou em conta isso. E ali diz que ele se humilhou ao ponto de assumir essa natureza humana e de obedecer a Deus até a morte. E Deus o elevou, que ao simples pronunciar do nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e até nos infernos. E tudo isso para a maior glória de Deus. Que tenhamos um coração simples, cultivemos a humildade, peçamos a Deus a graça
de não nos acharmos melhor do que os outros. Porque quem se humilha será elevado. E quem se eleva será humilhado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.